Meu caro aluno, vamos agora partir para aquela revisão desta aula de número 21, onde foi abordado sobre a distribuição eletrônica em íons, tudo bem? Vamos aí agora só. Vocês viram sobre a distribuição eletrônica em íons. E vocês lembram quais são os íons? Os íons são os cátions, né? Quando o átomo perde elétron, e os ânions, quando o átomo ganha elétron. No entanto, para fazer a distribuição eletrônica de um íon, nós devemos sempre partir do átomo neutro, quer dizer, o átomo neutro do estado fundamental é aquele em que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, você faz a distribuição como se o átomo fosse neutro. E aí, depois, você vai para retirar os elétrons da última camada que foram perdidos ou que foram ganhos. Se foram ganhos, você vai adicionar, né? O átomo vai ficar mais negativo, vai ficar um iônio, e se ele perder elétron, vai ficar um átomo positivo, que é o íon cátion, né? Sendo assim, vocês viram que na eletrosfera de um átomo neutro, então, dependendo do número de elétrons daquele átomo, daquele elemento químico, nós temos 7 níveis que são correspondentes a 7 camadas na eletrosfera, sendo a camada K nível 1 com 2 elétrons, a camada L nível 2 com 8 elétrons, camada M nível 3 com 18 elétrons, camada N nível 4 com 32 elétrons, camada O nível 5 com 32 elétrons e P nível 6 com 18 elétrons, Q nível 7 com 8 elétrons. Isso aqui para os átomos, digamos assim, em átomos neutros. Na distribuição eletrônica do cátion propriamente dito, cátion é exatamente aquele íon, o átomo que perdeu elétrons, ele vai ficar positivo. Então você aprendeu que para obter ou fazer a distribuição de um íon cátion, deve-se retirar os elétrons que foram cedidos a partir do nível do subnível mais externo do átomo, isso no estado fundamental. Quando a gente fala no estado fundamental, nós estamos referindo que é o estado normal do átomo neutro, onde os íons... Então, assim, você, para distribuir os elétrons do cátion, você vai retirar os elétrons do átomo neutro. E aí você passa a ter uma quantidade menor de elétrons. Por quê? Porque você está trabalhando com um cátion. Por quê? Porque aquele átomo perdeu elétron e ficou carregado positivamente. No entanto, se você agora tem um átomo que ganhou elétrons, esse átomo é caracterizado como um íon ânion. E ele é um íon negativo, por quê? Porque ganhou elétron. E para fazer a distribuição dos elétrons desse ânion, você vai obter o seguinte, olha só. Você vai obter uma distribuição do ânion, onde devem-se adicionar os elétrons que foram ganhos no nível e no subnível mais externos que estiverem incompleto do átomo do estado fundamental, tá certo? Porque quando um átomo ganha elétrons, ele vai ficar carregado negativamente para adquirir estabilidade dos gases nobres. E quando ele perde elétrons, ele se torna um cátion, ele fica positivo, mas ele perde elétron para que na sua última camada ele fique igual os gases nobres também. Portanto, tanto para o cátion como para o ânion, meu caro aluno, você faz a distribuição eletrônica como se o átomo fosse normal. Número de prótons igual ao número de elétrons. Se for um cátion, aí você vê a carga do cátion e subtrai o número de elétrons correspondente àquela carga. Se for um ânion, ele ganha elétrons, então você faz a distribuição normal
e você adiciona a quantidade de elétrons que foi ganho, porque ele está eletricamente negativo, beleza? Fazendo essa revisão de conteúdo para você, desejamos a vocês uma boa sorte aí na atividade de sala. Valeu? Voltaremos já já. E aqui, meu caro aluno, que bom termos de volta, porque você acabou de realizar aquela atividade de sala, onde o tema principal foi a distribuição eletrônica dos íons, tá certo? Vamos lá, então, conferir as questões da atividade de sala. Olha lá, na primeira questão, temos o seguinte: o elemento químico magnésio, de número atômico 12, é um micronutriente indispensável para a realização de fotossíntese sobre a forma de íons. E esse íon é o íon Mg2+, é o íon magnésio, é o cátion magnésio, ok? Daí, pode-se afirmar que o número de prótons e o número de elétrons presentes no íon magnésio são, respectivamente. E aí, meu caro aluno, o número de prótons e de elétrons será correspondente à letra A, 2 prótons e 2 elétrons. Na letra B, 2 prótons e 10 elétrons. Letra C, 10 prótons e 10 elétrons. Letra D, 10 prótons e 12 elétrons. Ou na letra E, 12 prótons e 10 elétrons. O que vocês assinalaram como alternativa correta para esta questão? Fique ligado, porque se você assinalou a letra E, que o íon magnésio, que tem carga 2+, ele tem 12 prótons e apenas 10 elétrons, você acertou 100% a questão e parabéns. No entanto, agora, vamos lá para o comentário. Veja só. Por que a letra E? É o seguinte, é que em um íon, o único fator que sofre alteração em decorrência da carga é o número de elétrons. Assim, no magnésio, que tem carga 2+, o número de prótons é 12. Portanto, não se altera, né? Por causa do número atômico. E o número de elétrons será 10. Por quê? Porque a carga é positiva, a carga é +2, indica que o magnésio perdeu 2 elétrons. E para você conferir a veracidade das informações, você sabe que quando eu tenho um cátion, exclusivamente quando eu tenho um cátion, que tem carga positiva, o número de elétrons é igual ao número de prótons, menos o valor da carga. E aí, no magnésio nós temos 12 prótons, que é o seu número atômico, menos os 2 elétrons que ele perdeu para ficar positivo. Portanto, o número de elétrons do íon magnésio é exatamente 10 elétrons. Tá bom, meu caro aluno? Então, diante disso, lembre-se, toda vez que você encontrar questões que envolvam íons, verifique primeiro qual é o sinal da carga. Porque se for carga positiva, trata-se de um cátion e o número de elétrons, você vai usar o valor da carga e subtrair do número de prótons. Se por acaso o íon for negativo, um ânion, então significa dizer que o número de elétrons vai ser prótons mais o valor da carga, porque é a quantidade que aquele átomo ganhou, tornando-se um íon ânion. Tudo bem? Estou explicando aqui para você refletir sobre o conteúdo abordado. Vamos agora, então, partir para a questão de número 2.
Aqui na questão de número 2, nós temos o seguinte. Conhecendo-se o ânion do átomo X, que apresenta 17 prótons, 18 nêutrons e massa atômica 35. Apenas ele coloca que a carga é menos 1. Daí podemos afirmar que, letra A, esse átomo X, ele pode ser representado por X2-, ele tem menos elétrons que o átomo X, quer dizer, na condição de íon. Letra C, ele apresenta um número atômico igual a 18. Letra E, ele apresenta configuração eletrônica semelhante ao átomo de enxofre, que tem número atômico 16. Sendo assim, meu caro aluno, o que você escolheu como alternativa para esta questão? Você escolheu a letra A? Você escolheu a letra B? Escolheu a letra C? A letra D? Ou a letra E? Então, se você escolheu a letra D, parabéns, porque o número de elétrons é igual a 18. Veja bem, olha o enunciado. Ele tem 17 prótons, ele tem 18 nêutrons, ele tem massa atômica 35. Então, veja só, o X, né? Se ele tem 17 prótons, ele tem 18 nêutrons, a massa atômica 35. No entanto, a carga dele é menos 1, tá certo? Só para lembrar um pouquinho, a carga dele é menos 1. Sendo assim, o que acontece? Só por aqui você já consegue tirar que o número de elétrons desse átomo X será igual ao número de prótons, que é 17, mais 1, ou seja, o número de elétrons será 18 para esse átomo X, na condição de íon. Por isso, a letra D satisfaz exatamente a resposta. Mas ainda, vamos lá para o comentário. Exatamente no comentário, a alternativa é D, porque afirma que o cátion de um átomo X, que apresenta 17 prótons, 18 nêutrons e massa atômica 35, sendo ele com carga menos 1, pode-se afirmar que ele tem o número de elétrons igual a 18. Então, aí, refazendo o meu raciocínio na hora do comentário do enunciado, está devidamente comprovado. Sendo carga negativa, dizemos que para um ânion, que tem carga negativa, você calcular o número de elétrons é igual ao número de prótons, olha só, mais o valor da carga, né? Referindo-se à carga que ele apresenta. No entanto, o número de elétrons desse átomo é 17, mais 1, porque ele ganhou uma carga negativa e os elétrons se caracterizam por apresentar a carga negativa. Tudo bem, meu caro aluno? Esperamos mais uma vez que você tenha entendido perfeitamente o porquê da alternativa desse, a alternativa correta dessa questão. Lembrando que esses conhecimentos vocês vão precisar em futuros próximos, tá joia? Então, sendo assim, você entendeu perfeitamente. Agora vamos partir para a nossa questão, que é se liga no Enem. E aí, vamos para o enunciado? Muito bem. O íon ferro, ele apresenta número atômico 26 e carga 2+, ou seja, positivamente, 2 cargas. E que ele faz parte da molécula da hemoglobina e integra o sistema de transporte de oxigênio no interior do corpo.
ele possui 24 elétrons e número de massa igual a 56. Daí, o número atômico e o número de nêutrons desse íon correspondente, respectivamente, é igual a, olha aí, ele está pedindo qual é o número atômico e qual é o número de nêutron desse átomo. Tá certo? Então, vocês sabem que o número atômico, ele corresponde ao número de prótons, tá certo? Num átomo neutro. Não é no... E aí, o número de nêutrons é igual a massa atômica menos Z, porque é o número de prótons. Sendo assim, eu acredito que já ajudou a você refletir qual é a alternativa correta. Ou seja, será, meu caro aluno, que você assinalou que a resposta certa é a letra A, onde o número atômico é 26, o número de nêutron é 30. A letra B, o número atômico é 24 e o número de nêutron é 30. A letra C, o número atômico é 24, mas o número de nêutron é 32. E a letra D, o número atômico é 30, mas o número de nêutron é 24. E na letra E, Z igual a 26 e o número de nêutron é 32. Qual foi a alternativa que você marcou, meu caro aluno? Olha só que lindo, hein? Se você assinalou a letra A, está perfeitamente correto. Então, só relembrando, né? Você tem o ferro com o número atômico 26. A carga é mais 2. Mas está dizendo que a massa atômica é 50. Se você tem que o número de nêutrons é igual a 50 menos 26, então você vai ter, olha, 56 menos 26, melhor dizendo, né, gente? Só falando aqui que a massa atômica dele é 26. Se é 26, portanto, 56 menos 26, o número de nêutrons será igual a 30. Moral da história. Ele pede o número atômico. O número atômico é Z. Então, Z é igual a 26 e o número de nêutrons é 30. Então, baseado nesse raciocínio, você acertou integralmente a questão. Valeu? Mesmo assim, vamos partir para o comentário? Exatamente o que eu abordei. É a alternativa A, porque o íon ferro 2+, que tem número atômico 26, ele perdeu 2 elétrons e, ao invés de 26 elétrons, ele ficou com 24. Logo, como o átomo neutro apresentava 26 elétrons, o seu número atômico era igual a 26. Lembre-se você que em um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons. No entanto, para esse íon ferro, o número de nêutrons ele é calculado da seguinte forma: N é igual a A menos Z, tá bom? Consequentemente, 56 menos 26 tem 30 como número de nêutrons, conforme eu havia já comentado anteriormente durante a explicação do enunciado, para mostrar a resposta certa que você assinalou, ou ao mesmo tempo esclarecer alguma dúvida que você teve ao longo do comentário desta questão, tá certo? Então, meus caros alunos, nós tivemos praticamente 2 aulas, uma sobre distribuição eletrônica dos átomos neutros e essa outra aula, a aula de número 21, que foi sobre a distribuição eletrônica nos seus íons cátions e ânions. Por quê? Porque uma vez que você aprendeu a fazer a distribuição eletrônica, tanto de átomo neutro como de íons, vai ajudar a você entender cada vez melhor os conteúdos
que virão pela frente, tá bom? Então vocês fiquem ligados, porque voltaremos com mais aulas para você. Beleza?